Olá, estamos de volta com o último bloco do debate Rede TV IG. Lembramos mais uma vez que o candidato do PT, Fernando Pimentel, está ausente por causa de uma faringite. Ele havia confirmado presença e cancelou na última hora. Neste bloco, cada candidato terá 1 minuto e 30 segundos para fazer as considerações finais. A ordem será definida em sorteio, mas antes disso, porém, por decisão do nosso comitê arbitral, o candidato Pimenta da Veiga fará uma pergunta com direito à réplica e tréplica para o candidato do PSOL, Fidelis, que ficou sem responder uma pergunta na nossa primeira rodada de confronto direto entre os candidatos. Então, peço para que comecemos com essa pergunta e aí sim cada candidato terá exatamente 1 minuto e meio para fazer suas considerações finais. Então, por favor, Pimenta da Veiga, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Fidelis, como você sabe, o governo do PT é um governo conhecido por obras que não terminam. Transposição do São Francisco, Ferrovia Norte-Sul, obra espalhada para todo lado, começada por razões que não conheço e não termino. Mas há uma que terminou, o Porto de Mariel, em Cuba, R$1,5 bilhão de reais. O que é que te parece dessa ação do PT? Foi correto, ao invés de fazer o metrô de Belo Horizonte, fazer o Porto de Mariel, em Cuba, R$1,5 bilhão de reais? Candidato Fidelis, o senhor tem 1 minuto e meio. Olha, candidato Pimenta da Veiga, eu acho que o PT aprendeu muito bem na escola do PSDB. O PSDB fazia o mensalão aqui em Minas Gerais, o mensalão mineiro, que até hoje não foi julgado, tem político do PSDB correndo desse julgamento até hoje. O PT fez o mensalão nacional. O PSDB recebe financiamento de grandes empresas, o PT também. O PSDB tinha uma ligação estreita com a SMPB, inclusive o senhor recebeu, prestou alguns serviços para o Marcos Valério, prova que realmente o senhor não estava fora de Minas, estava aqui numa relação íntima com esses financiadores de campanha, com essa empresa que fez o mensalão nacional, mas antes já tinha trabalhado no mensalão estadual do PSDB. Então, o que a gente vê nessas práticas, inclusive de obras também não concluídas aqui no nosso estado, lá em Birité, que o senhor falou que o hospital está pronto, está não. Eu estive em Birité hoje, por azar do senhor, e pela 5ª vez eles estão inaugurando um hospital inacabado. A população lá me disse, toda eleição eles inauguram esse hospital. Eleição municipal, eleição estadual, o hospital é inaugurado e nunca funciona. Então, acho que os dois têm excelência em obras inacabadas, em receber financiamento de grandes empresas, em prometer e depois descumprir, e em fazer associações espúrias na política. Então, essa dualidade, essa tentativa de dizer que PT e PSDB é diferente, pelo amor de Deus, vocês se juntaram aqui para eleger um candidato do PSB na Prefeitura de Belo Horizonte, isso não cola mais, não. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Quando eu digo que o seu partido é uma costela do PT, você nega. Mas está aí. Na hora de falar sobre as ações do PT, você vem falar sobre o PSDB, com inverdades, inclusive, o que é grave, gravíssimo. Não devia ser assim. É um escândalo esse Porto de Cuba. Você se nega a falar sobre isso, mas é um escândalo. Com as suas ligações viscerais com o PT, você se nega a falar sobre isso. Mas é um escândalo. R$1,5 bilhão do dinheiro público investido num porto em Cuba. Não fazem nada aqui, mas fazem lá. Você divaga, mas acaba defendendo o PT. É esta a sua função. Tudo está indicando, essa é a sua função. E quanto a Ibirité, eu quero repetir aqui, você está redondamente enganado. O hospital de Ibirité está funcionando. Você deve ter ido a outra cidade. Talvez você não saiba onde é Ibirité. O hospital de Ibirité está funcionando, eu reitero isto aqui. Portanto, juízo no que fala. Candidato, 1 minuto para a tréplica. Candidato, vamos respeitar, inclusive, a inteligência do eleitor. Nós estamos na eleição para Minas Gerais, discutindo, esse debate era, inclusive, para discutir propostas para Minas Gerais. O candidato vem me falar num porto em Cuba. O que eu tenho a ver com Cuba? O que eu tenho a ver com a ingerência do governo do PT? Estou me lascando para a ingerência do PT. Não tenho nada a ver com o PT. Aqui é Frente de Esquerda Socialista, é PSOL, PSTU, Brigadas, PCR, não tem nada a ver com o PT. O senhor tem que respeitar o povo mineiro, candidato. O senhor tem que admitir que esse Estado está em frangalhos. Não falou nada da dívida pública do nosso Estado. 40% é para pagar juros para banqueiro. O senhor tem que respeitar a população de Minas Gerais. Eu estava hoje em Birité, numa festa da Guarda do Rosário.
Eu conheço lá, eu estava num festejo religioso lá, inclusive. Respeite a nossa inteligência. Isso aqui não é brincadeira, não, ué. Obrigada, candidatos, pela participação dos senhores. Agora nós vamos às considerações finais, que serão por sorteio. Pela ordem, o primeiro candidato a fazer suas considerações finais é Tarcísio Delgado. O senhor tem 1 minuto e meio. Mineiros, meditem comigo. Meditem um pouquinho comigo. Nós ficamos já há alguns anos, vários anos, com um partido governando Minas Gerais e outro partido governando o Brasil. Adversários ferrenhos. Parece briga de galo entre um e outro. E o Estado perdendo com isso. Não tem uma grande obra em Minas. Nós ficamos brigando, porque ele que é culpado. Não, ele é um jogo de empurra, na verdade, e as coisas não avançam. Então, mineiros, pensem 2 vezes. Vamos fazer com que possamos ter sintonia do governo de Minas com o governo federal. Essa sintonia só traria bons resultados para Minas. Esse trabalho harmônico entre o governo do Estado e o governo federal. Por isso, nós estamos tão empenhados na eleição de Marina para presidente da República. Marina eleita, nós teremos uma fraternidade, nós teremos uma solidariedade, nós teremos uma sintonia fina para fazer com que Minas Gerais volte a ser Minas, ela que deixou de ser Minas já há alguns anos e tem sofrido tanto com tudo que nós temos visto aí nesse estado querido, em que nossas realidades são completamente diferentes de alguns anos antes. Eu fico muito agradecido, estou feliz por estar aqui. Obrigada, candidato. E o próximo a fazer as suas considerações finais é Fidelis. O senhor tem 1 minuto e 30 segundos. Primeiro, quero agradecer você que está em casa, que nos acompanhou. Agradecer também todos os trabalhadores e trabalhadoras que colocaram esse programa no ar, que estão aqui até essa hora, e você em casa também, muito obrigado. Eu lamento que, infelizmente, nenhuma das candidaturas apresentou um debate de ideias. Nós apresentamos nossas propostas, nós colocamos a nossa postura, mas ninguém fala nada. Nós falamos sobre a dívida do Estado, ninguém falou nada, nós falamos um pouco sobre educação, mas gostaríamos de falar muito mais. Então, eu convido vocês a conhecerem um pouco da nossa campanha no fidelis50.com, que é o nosso site, e também amanhã, às 19 horas, na Praça da Igreja da Boa Viagem, onde a gente faz o comitê aberto. Todo mundo pode participar. Nós precisamos, inclusive, aprofundar o debate em diversos temas, como a questão da privatização do Mineirão, dos barraqueiros do Mineirão, e de outras questões da saúde, educação, segurança, mobilidade, que, infelizmente, não tivemos oportunidade de debater aqui também. Convido vocês, que é muito importante, a conhecerem os candidatos da Frente Esquerda Socialista, do PSOL, do PSTU, que é o 50 ou 16, para deputado federal e estadual. É muito importante que elejamos parlamentares comprometidos com uma nova política. Vocês podem ver que os 3 partidos que estariam aqui representados, eles recebem financiamento de campanha de grandes empresas, de grandes empreiteiras. Nós não recebemos. Então, eu te convido também a conhecer o Geraldo Batata, nosso senador, 161, e Fidelis 50, dia 5. Rumo ao segundo turno. Obrigado. Obrigada, candidato. Agora, Pimenta da Veiga, 1 minuto e meio para suas considerações finais. Eu quero agradecer muito, Amanda, a você, a direção da Rede TV, e quero agradecer, sobretudo, ao telespectador que ficou até essa hora, minha amiga, meu amigo, nos assistindo. Muito obrigado. Eu espero que o debate tenha sido útil para a comparação. Mas quero pedir licença aos demais candidatos e dizer que, na verdade, a eleição está se polarizando entre o nosso nome e o candidato ausente do PT. E é sobre isso que Minas vai ter que decidir. Então, são 2 modelos. Um é o modo PT de governar. Fique atento a isto. A decisão daqui a 15 dias é isto. Ou nós vamos continuar em Minas a transformação iniciada há 12 anos, onde, em 12 anos de governo, não se apontou um escândalo, na CEMIG, na Copasa, nas secretarias, um governo austero e que fez muito, asfaltou milhares de quilômetros, cuidou bem da saúde, da educação, da segurança pública e o jeito PT de governar. Este que é um escândalo atrás do outro. Agora, até os índices do IBGE estão sendo modificados. É grave, é muito grave. Será que Minas quer trazer para
para o nosso Estado, o modelo da Petrobras, por exemplo, para administrar a CEMIG e a Copasa, empresas que nós temos tanto carinho. Portanto, a decisão é sua. Está chegando o dia. Obrigada, candidato. Chegamos ao final do debate com os candidatos ao governo do Estado de Minas Gerais. Em nome da Rede TV e do IG, agradeço aos candidatos, aos convidados, telespectadores e internautas. Nosso compromisso é com um debate democrático. Esperamos contribuir para que você, eleitor, conheça melhor as propostas de cada um dos candidatos e tome uma boa decisão na urna no dia 5 de outubro. Muito obrigada pela sua audiência e uma ótima noite a todos.